Olá, amigos. Estamos começando mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje nós vamos conversar com o professor Dinho e vai falar sobre os movimentos sociais, sobre a história dos movimentos sociais que acontecem neste país há muito tempo. Dinho, Zâmbia. Primeiramente, a minha curiosidade, sou muito curioso, professor. Por que Dinho, Zâmbia? Muito obrigado primeiro pelo convite. Meu nome, na verdade, eu costumo dizer que isso é um nome artístico. É o nome artístico? Porque nem Dinho é meu nome e nem Zâmbia. Meu nome, na verdade, de batismo, meus pais escolheram Wanderson. Só que eu era pequeno, me chamavam de Vandinho e de Vandinho ficou Dinho. E Zâmbia foi uma escolha que eu fiz porque na universidade, na UFRJ, eu trabalhei muito com artes plásticas e história. E eu pintei muito sobre a história da África. E um país exclusivo chamado Egito, que conglomerou o atual Congo, Etiópia até a Zâmbia. E quando eu vi pinturas ou fotografias sobre a Zâmbia, aquilo me comoveu muito. Aí eu escolhi Dinho Zâmbia. Ficou Dinho Zâmbia e uso até hoje. Tá muito bom. Mas ficou bom, né? Ficou. É sonoro. E você, parece que você gosta disso, Dinho Zâmbia. Muito bem. Professor, quando tivemos o início dos movimentos sociais aqui no estado da Paraíba? É interessante isso, porque o estado da Paraíba é uma região muito rica, há pelo menos uns 450 anos de movimentos sociais. Aí, 450 anos, será que a Paraíba tem 450 anos? Sim. Quando eu coloco 450 anos, eu estou me referindo ao período ainda indígena. Porque os próprios índios, que são considerados humanos que vivem em sociedade, já faziam movimentos sociais. Quando a Paraíba pertencia a Itamaracá, a província de Itamaracá. O território da Paraíba todo, né, quando foi descrito, né, em mapa cartográfico, foi colocado como capitania de Itamaracá. Isso. Nesse período, essa terra aqui, ela pertencia no litoral a uns índios, chamados índios do grupo Tupi, só que da tribo dos Potiguaras, que são os mesmos do Rio Grande do Norte. E já existia conflitos sociais entre os índios do litoral potiguara e os índios do interior, que eram os cariris. Então, são os primeiros movimentos sociais sem a chegada ainda do homem branco. E tem um conflito muito interessante, que é considerado talvez o primeiro conflito social, a primeira manifestação social entre brancos e indígenas, que foi no limite entre Paraíba e Pernambuco, no atual território de Goiânia, num vale chamado Vale do Tracunhaém, que ficou conhecido como a tragédia do Tracunhaém. Ali foi bem interessante que tinha um senhor de engenho chamado Diogo Dias, no ano de 1574, que ele desenvolveu um engenho de teste da economia açucareira que tinha aproximadamente umas 600 pessoas trabalhando. E alguns índios que passavam nas redondezas entravam em contato com os homens brancos e tinham uma boa relação social através do escambo. Mas o rapto de uma índia deu um problema grave. E ela era filha do cacique Iguaçu da Baía da Traição, um cacique potiguara. Quando ela foi raptada, os índios da Baía da Traição, eles foram até o limite com Pernambuco, invadiram esse engenho, incendiaram o engenho e mataram todo mundo. Ela foi raptada por quem? Ela foi raptada por um jovem de aproximadamente 18 anos de idade, ela tinha aproximadamente 16, a gente bota aproximadamente porque como é um tempo muito longínquo, a gente não tem precisão de data. Porque o rapaz se encantou pela beleza dela e alguns historiadores até chegam a dizer que eles tentaram fazer uma aliança conjugal. Mas só que a aliança conjugal para o índio tem que ser na presença do pai, do cacique, que tiveram que ir para a Baía da Traição. E ele não aguentou viver lá muito tempo. Ele raptou ela da Baía da Traição e levou de volta para as terras já aculturadas, né? A terra do homem branco. E lá, ele tentando conviver com ela não conseguiu conviver com a realidade branca, os irmãos dela foram atrás, descobriram os rastros e viram que ela tinha sido realmente raptada, à força. Os índios, eles fazem essa leitura, né? Se o mato está amassado porque passou ali de forma leve ou de forma abrupta, entenderam que ela tinha sido realmente capturada, ou seja, fora da sua vontade. Não encontraram o corpo dela, encontraram o corpo do rapaz morto, então não sabem exatamente o que aconteceu ali e decidiram vingar a Índia destruindo o engenho. Então o massacre de Tracunhaém, ou tragédia de Tracunhaém, é considerada
uma das primeiras, se não a primeira grande revolta que aconteceu nesse território paraibano. Então é uma manifestação social, é um movimento social sem ser do homem branco. Porque toda vez quando falam manifestações sociais, as pessoas só pensam o que está acontecendo nesse século. Foi um movimento social, um movimento humano também, por conta desse envolvimento amoroso, né? Exato. Mas eu diria, e a história fala também sobre os índios tabajaras. Onde é que eles estavam aí nesse contexto? Na verdade, os índios tabajaras, nessa época, eles não pertenciam ainda à Paraíba. Eles viviam no território litorâneo da Bahia. Então, lá na Bahia, eles tiveram conflitos com os homens brancos e tiveram que fugir de sua terra e fugiram para o interior. Chegando no interior, encontrando as margens do Rio São Francisco, seguindo o curso do Rio São Francisco, foram chegando até o interior de Pernambuco, conseguiram viver no interior de Pernambuco um certo momento, mas depois começaram a vir para o litoral da Paraíba. A gente chega à conclusão que os tabajaras são baianos. Exato. Não é? E aí, muito tempo atrás, pensava-se ainda que a terra da Paraíba era a terra dos tabajaras. Daí, Rádio Tabajara, Rua dos Tabajaras, Rua Cacique Piragibe, que é o cacique tabajara também, mas na verdade era a terra original dos potiguaras. Os tabajaras chegaram aqui na Paraíba em dezembro de 1584. Ah, sim. E quando chegaram em dezembro de 1584, o índio branco que estava aqui, que era o potiguara, ele já tinha contato com o homem branco, já tinha uma aliança com os franceses. Então, o homem branco francês que estava no Rio Grande do Norte, estava no norte da Paraíba, ali na Baía da Traição, eles fizeram aliança com os índios potiguaras. Por quê? Porque o homem branco não queria o pau-brasil. Sim. E o índio fornecia o pau-brasil e era presenteado. Um espelho, aquelas todas as histórias que a gente sabe. E o índio tabajara, quando chega em 1584, ele já tinha tido contato com o homem branco, só que ele tinha sido expulso pelo homem branco. Então ele é rival do homem branco. Quando ele chega aqui, encontra um índio que tem um amigo branco. Então começa a rivalidade do tabajara contra os potiguaras para saber quem é que vai mandar na terra. Mas eu lhe pergunto, e os outros movimentos sociais? Os séculos, os anos passaram? Passaram. Não é? E os movimentos sociais, digamos assim, que foram surgindo, os fatores que provocaram essas mudanças ao longo do tempo? Então começa o período colonial, né? A movimentação toda de portugueses e espanhóis e holandeses que tiveram na Paraíba, eles começaram a desenvolver a sociedade branca dentro da Paraíba. E uma curiosidade que as pessoas às vezes me perguntam é a questão do interior da Paraíba. Houve esse conflito, houve movimento social de domínio do interior da Paraíba? Também houve. Houve? Houve, por exemplo, os índios do interior da Paraíba, que eles fazem parte de um grande grupo linguístico chamado Grupo dos Tapuias, eles eram muito bem representados por uma tribo chamada Cariri. Por isso que tem cariris velhos. Esses índios todos, eles não queriam de forma nenhuma deixar que os homens brancos invadissem o interior. Então, quando chega final do século XVII, início do século XVIII, vai ter um grande confronto, que muitos dizem que chega a durar até quase 80 anos, que é a Confederação dos Cariris. Confederação é quando reúnem várias tribos para defender uma terra. A confederação de todos os cariris, de todos os índios que estavam no interior, evitando a entrada do homem branco. E nessa Confederação dos Cariris teve participação de muitos personagens históricos conhecidos, como Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho, ele é o responsável, por exemplo, todos devem conhecer, pela destruição do Quilombo dos Palmares. Dizem que foi ele que arrancou a cabeça de Zumbi. E ele era um bandeirante, ele era um sertanista de contrato, foi contratado para acabar com os índios do interior. Então, você veja, eu falei do século XVI, agora no século XVII, já início do século XVIII, tem a luta no interior. Esses índios cariris, eles povoavam dessa plataforma da Borborema até o resto do sertão? Até o Alto Sertão. Alto Sertão. Até quase Cachoeira dos Índios. Ah, lá no cantinho Lá da Paraíba. quase no Ceará já. Lá perto do Ceará. Tinham rivalidades também entre as tribos interioranas. E o tempo passando também, quando vai chegando no período de final da colônia e início do Império, vão ter movimentos sociais já sem tanta participação indígena, porque já passou tanto tempo, a miscigenação já foi tamanha, que já começa a ser até difícil você identificar o que é índio, o que é homem branco, o que é negro. Então, no início do processo de império do Brasil, ou seja, fim da colônia, vai vir uma revolta que é uma das maiores manifestações sociais da história da Paraíba, que é a Paraíba ajudando Pernambuco, que é
Revolução Pernambucana de 1817. Professor Dinho, o tempo urge, não é? Passa rápido, que é uma Isso. coisa na televisão, principalmente. Vamos fazer um pequeno intervalo, porque nós vamos dar um pulo no tempo. Isso. Eu já vou falar sobre movimentos mais próximos da nossa idade. Evidentemente, mais da minha. Você é mais jovem do que eu. Então, vamos falar. Daqui a pouquinho eu quero conversar sobre ligas camponesas. Foi um movimento social de muita importância na vida paraibana. Mas daqui a pouco, tá bom? Certo. Nós voltamos já já com o nosso Memória.doc.